Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia, meu Deus. Santo, santo é o teu nome, meu Pai. Glória a Jesus. Santo é teu nome, meu Deus. Provérbios capítulo 20. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Versículo 30. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, meu Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Que bom dar glória a Deus, né, irmãos? Tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Provérbios 20, versículo 30. Glórias a Deus. Vontade de glorificar o tempo todo. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Vamos ler. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Aleluia. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, para que o Senhor abra portas, né, irmãos, onde não há portas. Aleluia. Apresenta nesse momento, aleluia, aquilo que você precisa, sua necessidade. Aleluia, aquela conta que você está preocupada com ela. Aleluia, Jesus. Aleluia, que seu coração está apreensivo. Meu Deus, de onde que eu vou tirar esse dinheiro, meu Pai? Aleluia, Jesus. Pode falar com o Papai do céu, que Ele te ouve. Aleluia, Jesus. E vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, meu Pai. Oh, meu Deus, nós te apresentamos, meu Pai, os dizimistas, meu Pai, os ofertantes da Tua casa. Oh, meu Pai, abre as portas para os Teus servos, meu Pai. Oh, Senhor, envia a provisão, meu Pai. Oh, Senhor, para esse homem, meu Pai, cujo coração, meu Pai, está aflito, meu Deus. Oh, Senhor, essa pessoa, meu Pai, que tem se preocupado, meu Deus, com as suas contas, meu Pai, tem se preocupado, meu Deus, ó Senhor, com a sua vida financeira, meu Pai. A Tua palavra me diz, meu Deus, oh, meu Pai, da promessa que o Senhor fez, meu Pai, aos dizimistas, meu Deus, de abrir, meu Pai, ó Senhor, as comportas do céu e de derramar uma bênção tal, meu Deus, que dela nos advenha maiores abastança, meu Pai. Ó Senhor, agora visita, meu Deus, o celeiro do Teu povo. Visita o celeiro da Tua serva. Visita o celeiro do Teu servo agora, meu Pai. Esse espírito devorador, meu Pai, queima ele, meu Deus. Vai repreendendo a igreja. Queima ele, meu Pai. Ó Senhor, Teu sangue tem poder agora, meu Pai. Esse espírito, meu Pai, ó Senhor, que tem devorado, meu Deus, o celeiro do Teu servo, da Tua serva, meu Pai. Ó Senhor, repreenda agora, meu Pai. Ó Senhor, eu te peço, meu Pai, que nessa noite o Senhor fale poderosamente, meu Pai, nos nossos corações. Oh, meu Pai, nos instrua poderosamente, meu Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Palmas que exalta o Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje, aleluia, eu trabalhei o dia todo, cheguei muito cansada em casa. Aleluia, Jesus. E aleluia, é engraçado, né, irmãos? Muitas das vezes parece que Deus prova
aleluia, a gente, até o último minuto, às vezes, ele não revela a palavra, aleluia, Jesus, e a gente fica assim, meu Deus do céu, que palavra o Senhor vai me dar, Senhor? Aleluia, Jesus. E aí, eu pensava uma coisa, mas nada testificava, aleluia, Jesus, e eu falei, quer saber, eu vou me arrumar, aleluia, Jesus, eu vou tomar meu banho, aleluia, Jesus, e está nas mãos do Senhor, aleluia. E aí eu fui tomar o banho, aí quando eu fui tomar o banho, o Senhor me dá, aleluia, o ensinamento debaixo do chuveiro, ô glória, aleluia, Jesus, porque é assim que Deus trabalha, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E o Senhor começou a trabalhar e falar comigo. Aleluia, Jesus. Nós já falamos aqui, né, uma outra vez, mas eu acredito que o Senhor, Ele quer falar um pouquinho mais e talvez, quem sabe, levar a gente até, aleluia, por lugares diferentes. Aleluia. Quando nós vemos esse versículo, ele é muito forte, né? Aleluia, Jesus. Mas esse versículo falou profundamente no meu coração. Aleluia. Olha que esse versículo fala que os vergões das feridas são a purificação dos maus. Aleluia. O que é vergão? Aqueles machucados, né? Que são feitos com chicote. Aleluia, Jesus, que fere, que arranca sangue, que faz uma brecha. Aleluia, Jesus. E aqui está falando que os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. E aí a gente pensa assim, nossa, poxa vida. Aleluia, Jesus, né? Aleluia, Jesus. Então é assim, aleluia, que Deus purifica os maus. Aleluia, Jesus, é com as feridas. Aleluia, Jesus, é com as pancadas. E parece uma coisa grotesca, não é verdade? Aleluia, Jesus, mas o Senhor começou a me mostrar nessa noite, aleluia, Jesus, que muitas das vezes o sofrimento, ele não é agradável, ele não é bom, de forma nenhuma. Aleluia, Jesus. Quem diz que o sofrimento é gostoso? Não é. Aleluia, Jesus. A dor não é legal. Aleluia, Jesus. Machuca a gente. Aleluia, Jesus. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente esquece de olhar o lado positivo das coisas. Aleluia, Jesus. A gente esquece de ver o outro lado. Aleluia. Nesse caso, foi num extremo aqui, né? Aleluia, Jesus está falando dos maus. Aleluia, Jesus. Aí você pensa assim, nossa, poxa vida. Aleluia, Jesus. Ferida, pancada, que penetra até mais íntimo do ventre. Mas olha o lado bom. Está purificando o coração desse homem mau. Aleluia, Jesus. Está purificando ele. Aleluia, Jesus. E é melhor ele ser purificado, aleluia, através do sofrimento, aleluia, Jesus, do que ele ir para o inferno por causa da sua maldade. Não é verdade? A Bíblia falou assim que o Senhor Jesus falou assim que é melhor entrar faltando uma perna, um braço, aleluia, um olho, aleluia, no céu, do que ir completo para o inferno, não é verdade? Aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente teme, às vezes a gente, quando a gente passa certo tipo de situação, a gente não gosta de passar. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente fica mal com aquilo. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente chora, às vezes a gente reclama. Aleluia, com o Senhor. Às vezes a gente questiona. Aleluia, murmura. Aleluia, Jesus. E não para perceber, aleluia, que muitas situações, o sofrimento, ele vem por inúmeras situações, inúmeros motivos, aliás. Aleluia, Jesus. Tem sofrimento que ele vem de provação. Aleluia, como Jó. É mais sofrimento que aquele homem passou. Aleluia, ele não era um homem mau. Aleluia, Jesus. Mas o sofrimento aperfeiçoou ele, mais do que ele já era perfeito. Aleluia, ele era um homem tão perfeito, tão justo, que Deus deu testemunho dele, mas o Senhor queria levar ele a um patamar mais alto. Aleluia, o Senhor queria levar ele a um nível mais alto. Aleluia, Jesus, e o Senhor levou isso através de quê? Do sofrimento. Aleluia, Jesus. O sofrimento também pode ser consequências das nossas ações? Horrível, né? Aleluia, mas pode. Mas você sabe que até isso a gente teme muito o castigo de Deus, mas a gente não tem como correr dele. Aleluia, Jesus. Né? Assim como o filho quer correr do castigo da mãe, aleluia, do pai, aleluia, do puxão de orelha,
na orelha, aleluia, Jesus, a gente também quer fugir. Mas Deus é muito justo, irmãos. Existem regras no universo que ela não pode ser transpassadas por Deus. Aleluia, Jesus, e muitas das vezes a gente tem que enfrentar as consequências, aleluia, dos nossos erros, das nossas escolhas, daquilo que nós falamos demais, aleluia, Jesus, daquilo que nós, praticamos. Temos que enfrentar, infelizmente. Mas a gente pensa que é uma coisa ruim, também não é ruim. Aleluia, sabe por quê? Porque você enfrenta a consequência e logo você medita, eu estou passando por isso por causa daquilo que eu falei. Aleluia, Jesus, eu estou passando por isso, aleluia, por causa daquilo que eu pratiquei. E aí você reflete e você aprende. Aleluia, e isso é bom, é produtivo, é proveitoso, porque nunca mais você vai fazer. Aleluia, Jesus, na hora que dói em nós, você aprende. Aleluia, Jesus, você não fala mais, você não julga mais. Aleluia, Jesus, você não pratica mais aquela atitude porque doeu. Aleluia, a correção doeu, a correção machucou. Aleluia, e você aprende. É por isso que os pais corrigem os filhos. Aleluia, Jesus, porque muitas das vezes se ele não fizer daquela maneira, o menino, não, né, irmã Leide? Não vai aprender. Aleluia, Jesus. E tem que, aleluia, muitas das vezes corrigir. E Deus é pai também, o Pedro. Eu lembrei de um versículo, eu não sei se está certo, né? Aquela parte que fala... Eu não achei ele, né? Mas eu só lembrei de cabeça que fala que a tristeza, segundo Deus, traz o arrependimento, né? Então, por mais... Hebreus, né? Eu não sei, vou procurar depois. O Paulo achou. Pode ler? Pode. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tá vendo? Aleluia. A tristeza, segundo... Irmãos, quando, aleluia, o sofrimento, ele está sendo usado como um instrumento de Deus, ele é ruim, mas ele é bom. É esquisito falar isso, né? Aleluia. É ruim, mas é bom. Aleluia, Jesus. É ruim porque dói, machuca, né? Aleluia, mas é bom por causa do resultado que ele vai produzir em nós. A irmã Valéria? Ju, eu queria ler Hebreus 12:5, que Jesus fala justamente sobre a questão da correção, né? E do sofrimento, da correção. E já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso aproveito, para sermos participantes da sua santidade. Completando, nós acabamos de falar, aleluia, dos pais. Olha o que o Senhor está falando, como os pais corrigiam. Aleluia, Jesus, o Senhor também nos corrige. O Pedro pode falar? Eu lembrei não sei se tá certo, eu lembrei do Salmo 119. Nós vamos ler. Vamos esperar um pouquinho, nós vamos chegar lá. Eu anotei. Aleluia, Jesus. Vamos chegar lá, viu, Pedro? Eu achei interessante, né, esse versículo que a irmã leu. Aleluia, Jesus. Porque olha para você ver uma coisa. A correção, a irmã falou, né? Leu ali. Aleluia, Jesus. A correção, irmãos, ela não é só verbal. Aleluia. Não, quando é verbal, é melhor. Aleluia. Muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar a correção falada, mas você sabia que ela é muito melhor? Muito melhor. Aleluia, Jesus. Porque quando ela é falada, imagina, por exemplo, você chama a atenção do seu filho, chega e fala, você não vai fazer isso, e ele fica afoguetado. Mas se você pegar a varinha, é pior, não é? Aleluia, Jesus. É melhor ele te ouvir
E mesmo que não goste, mas é melhor ele te ouvir do que você ter que usar, aleluia, de outros meios, não é? Ou um castigo, ou proibir ele alguma coisa, tirar alguma coisa dele. É pior. É melhor falar. Porque falar não dói. Mexe com o nosso orgulho, mexe, fogueta a gente um pouquinho, irrita a gente um pouquinho, entristece um pouquinho, mas aí fica só na base do sentimento. Aleluia, só ali machuca o coração. Aleluia, Jesus. Agora, tirar, por exemplo, alguma coisa que a pessoa gosta, aleluia, corrigir com uma varinha, aí já é mais complicado. Não foi melhor. Olha você ver. Tá vendo? Até quando? Era uma palavra, não era melhor do que, por exemplo, até quando? Até quando? Irmão, bobo demais, não sei o quê. É. Sim. Exato. Exato, né? E se o irmão não ouvisse, seria pior, não é verdade? O irmão Denilson. A questão do verbal é tão interessante porque o homem fica naquela condição, né? Avaliando o homem, pois a si mesmo, né? Porque é o que Deus fala na Santa Ceia, né? Igual no caso. Foi Deus que falou com ele e ele teve a condição de avaliar. Opa, como diz, eu estou entrando no estreito melhor, aí, né? Muito então, melhor. Então, pode falar, irmão, né? Não, por causa que o corrigir de Deus é um trabalhar na nossa vida. Né? Muitas vezes a gente passa a não entender, não, aquilo falou foi para servir para mim, mas foi mesmo. Foi mesmo, para servir para a gente mesmo. Por quê? É uma correção para a gente procurar andar no caminho certo. Né? É verdade. Então, muitas vezes a gente tem que aceitar por causa de quê? E é melhor verbal, né? É um bem para a gente que Deus está fazendo. Você já viu na empresa, quando um funcionário faz uma coisa, primeiro o que o patrão faz? Chama ele para fazer uma advertência verbal, não é isso? Uma advertência, você está fazendo errado aí, tal. Se ele não ouvir, às vezes até três, não é? Aleluia, Jesus. Aí não ouviu uma segunda vez, chama de novo. É a segunda vez que eu estou chamando atenção, você continua fazendo isso. Aí ele não atende não, chama a terceira vez. Sai afoguetado, na quarta ele é mandado embora. 3 vezes, na quarta é mandado embora. Eu lembro que eu sonhei com ele, né? A Luiz Jesus falou, assim, igual para você ver. Eu lembro que eu sonhei, agora o irmão está falando que outra pessoa ainda falou com ele, então quer dizer, ele ouviu muita coisa. Tem um irmão da Deus é Amor que ele não tem língua, né? Porque ele sofreu overdose das drogas, o irmão Valdir. Isso. E ele fala. Foi um milagre, Deus operou através do missionário Davi Miranda. Tá vendo? Deus falou com ele através de um homem sem língua. Né? Ele não voltou para os caminhos do Senhor e morreu numa troca de tiro com a polícia, né? Ô, Ju, não só ele. Não sei se vocês lembram. Acho que o irmão era até da sede, irmão Manel. Ele era tipo um jovem, foi se corrompendo. Mas Deus avisou ele de uma vez que... não, pai. Avisou ele que era para ele se endireitar. E ele só foi empipinando. Aí ele fez umas coisas aí não muito legal. O pessoal foi e matou ele terrivelmente. Nossa. Mesmo sendo servo, mas ele foi avisado. Também, ó, você vê que é triste, né, irmãos? Ele era, e Deus usava muito ele, não era?
Uhum. Sim. É, mas é porque você fala sentimento de, tipo assim, me acusando, de culpa, alguma coisa assim, não, eu fiz dessa pessoa. Mas pediu perdão de coração? Assim, pediu mesmo, assim, liberou o coração mesmo, mas fica aquele negócio remoendo, você fala assim? Sim. Sim. Tem hora que muitas vezes a pessoa entristece, mas assim, é uma coisa que a gente tem que levar para Deus. Porque se já consertou com a pessoa, se você já pediu perdão, né, pelo aquilo que você fez, e aquilo ainda está remoendo, porque às vezes a gente precisa falar com Deus. Né, porque às vezes a gente pede perdão para a pessoa, mas às vezes para Deus a gente não pediu. Né, porque não é só para a pessoa. Né, a gente tem que pedir perdão para o Senhor. É igual quando uma pessoa morre, igual quando minha mãe morreu. Nós já estávamos em paz, né? Não tinha, né? Tava, graças a Deus, Deus, né, deu graça. Mas só que aí tinha momentos que eu lembrava assim da minha adolescência. Eu lembrava algumas coisas, né, que eu tinha feito, assim, que eu às vezes tinha falado alguma coisa, discutido, que é essas coisas de adolescente. A Luiz Jesus. E aí eu ficava assim, nossa, eu poderia ter sido mais obediente, minha mãe, né? A Luiz Jesus, eu podia ser assim. Aí às vezes me doía. Por que eu, né, agi desse jeito, né? Eu tive tanto assim, eu passei minha vida todinha com ela. Tive tanta oportunidade de, né, estar perto dela e, né, aproveitar tantos os momentos e assim, fiz aquilo outro e tudo. Não era um sentimento assim de culpa, mas às vezes me dava uma tristeza pensar que, nossa, eu podia ter sido mais assim, mais assado. Aí o que eu fiz? Eu fui, ajoelhei, né, na beira da minha cama e falei assim, Senhor, me perdoe, porque por coisas que eu falei com a minha mãe, que eu não deveria ter falado. Aleluia, talvez muitas vezes eu entristeci muito ela. Aleluia, talvez eu fiz ela chorar muito. E nem me apercebi, tudo bem que nós melhoramos, né? Já tinha anos que nós vivíamos em paz, né? Que eu já contei para os irmãos que o Senhor pedi Deus, né, para poder, que eu não queria mais, né, discutir com a minha mãe e tudo. Então Deus me deu graça, nós vivemos em paz. Contei para os irmãos também que uns 15 dias antes dela morrer, às vezes eu ficava impaciente porque às vezes eu estava correndo para o serviço e ela queria que eu imprimisse um trem, fazer um negócio que ia demorar, e às vezes eu ficava assim, ai mãe, mas eu estou indo para o serviço. Não discutia, mas sabe aquela coisa que a gente fica meio impaciente? Aí, uns 15 dias antes dela morrer, me veio assim, de repente, assim, eu falei assim, oh meu Deus, a minha mãe me pede para fazer essas coisas, às vezes ela pede nas horas mais impróprias, é verdade, aleluia, mas ela me pede porque ela não sabe fazer. Aleluia, ela não sabe mexer. Se ela soubesse, ela era tão independente. Se ela soubesse, ela faria. Aleluia, então, se ela está me pedindo, é porque realmente ela não sabe, que ela é independente. A partir de hoje, eu não vou mais ficar assim com aquele ar. Mesmo que eu não xingava, mas eu ficava com aquele ar e pensava, mãe, mas agora, né? Aleluia, e eu falo assim, eu não vou fazer isso mais, não. Eu vou fazer o seguinte... Quando ela me pedir uma coisa, mesmo que às vezes eu estiver um pouco impaciente, mas eu vou lembrar que ela está me pedindo porque ela precisa e vou fazer uma cara mais alegrinha. Aleluia, Jesus. E aí, quando ela me pedia, aí eu já ia, tá bom, mãe, mas eu olhava o relógio assim, meu Deus, vou atrasar porque minha mãe me pediu logo agora. Ai, Jesus, aí, Deus, respira fundo, Juliana, respira. Aleluia, e aí eu respirava fundo, ia lá e fazia normal, não transparecia que eu estava impaciente porque eu tinha que fazer alguma coisa. E foi assim. E eu não sabia que ela ia partir. Então, foi Deus mesmo que me tocou. Mas aí, quando ela partiu, às vezes eu ficava pensando essas coisas, sabe? Vinha no meu coração e um dia eu dobrei meu joelho e falei com Deus, Senhor, eu sei que minha mãe morreu, a gente estava em paz. Não tinha mais problema, mas, assim, aquelas coisas que passou, né, que eu ofendi ela, né, que eu magoei ela. Aleluia, Jesus. Ela já partiu para o Senhor. Ela pode ter me ofendido alguma coisa? Pode, ela é ser humano, mas ela já foi para o Senhor. E eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Então, o Senhor me perdoa. E eu não quero nunca mais cometer esse tipo de erro.
Aleluia. E aí eu senti meu coração em paz. Quando eu confessei para o Senhor, falei o que eu fiz, aleluia, e confessei para o Senhor e pedi perdão, eu senti uma paz no meu coração. Aleluia, Jesus. Então, muitas das vezes, às vezes, isso alivia o nosso coração. Porque você pediu perdão para a pessoa, aleluia, e você falou com Deus, ele libera a paz. Porque às vezes o inimigo também, no meu caso, não era culpa nem nada, é só aquela lembrança. Mas o inimigo também quer julgar a culpa, às vezes. Aleluia, Jesus. Ele pode, por mais que a pessoa falhou, mas se ela arrependeu, o inimigo não tem que lançar culpa no seu coração. Você já arrependeu, você já confessou para o Senhor. Você fez errado? Pode ter feito. Mas você se arrependeu, você confessou, o inimigo não tem que lançar culpa. Senão ele acaba com a gente. Aleluia, Jesus. Irmão Ricardo? Para aliviar seu coração, né? Porque o diabo é sujo. Uhum. Exato, exato. É, porque o diabo é acusador, né, irmãos? Irmão? Sim. Sim, sim. É verdade. Sim. É. É verdade. Sim. Sim. Quem vai colher. É verdade. Então, os irmãos, voltando aqui, nós estávamos falando, aleluia, Jesus. Então, até na questão da correção, não é só verbal, né? Aleluia, Jesus. Ela vem de várias maneiras, né? Igual nós citamos o exemplo do empresário, quando chega na quarta vez, ele deu 3 advertências verbal, na quarta a pessoa não ouviu, é mandada embora. Mas não era muito melhor ter ouvido a advertência verbal e se corrigido do que ser despedido, não é verdade? Você falando assim, eu lembrei até de Caim, né? Quando ele ofereceu a oferta para Deus, Deus falou para ele que se ele fizesse certo, haveria aceitação. Mas ele ficou tão nervoso, né? O sentimento, se a gente parar para pensar, até é muito bobo, porque Deus deu uma oportunidade, né? Deus, assim, um pai tão misericordioso, falou com ele que se ele fizesse de certo, haveria aceitação para ele, mas ele não quis. Mas ele já falou, mas o pecado já aporta, primeiro sinal, Deus deu um sinal, não aceitou, então já tem coisa errada aí. Deus não aceitou. Aí Deus deu uma advertência verbal, né? Se você fizer certo, haverá aceitação, mas ele preferiu não ouvir. Interessante também é observar, igual a irmã Leide perguntou, às vezes o que esse sentimento está gerando no coração. Sim, né? Que muitas porque vezes, tem coisa que é maligna. Porque às vezes não, eu tenho alguma coisa contra você. Eu te perdoei, mas o que aquele sentimento que ficou está gerando? Né? Aí é bom a gente observar e pedir a Deus que se esse sentimento que ficou está gerando algo ruim, então tem mais alguma coisa a ser tratada. Exato. Né? É por isso que a gente tem que levar diante de Deus. Se você não leva diante de Deus, aquele trem fica, né? Aquele trem fica ali. Né? E a gente tem Deus para falar com ele, não é verdade? Não, aqui. Eu já dei testemunho uma vez aqui, entendeu? Sobre a pergunta da irmã Leide. É porque eu cheguei no serviço, aí, tipo assim, sempre eu cuido da minha obrigação, igual já dei o testemunho com o pastor. Mas o rapaz encrespou comigo por causa do meu trabalho. Aí foi me passando o nome, não é nome ruim não, não é falar de patrão, essas coisas. Aí eu peguei, eu falei uma palavra para ele, que era para ele receber.
Ele tinha que receber aquela palavra, mas não era de mim, era de outro. Podia ser de outra pessoa. Eu senti que o vácuo que eu dei na palavra podia ter machucado ele, entendeu? O que eu fiz? Aí foi passando tempo, peguei e conversei com o pastor, seu pastor, eu estou com um problema, porque eu dei uma palavra para o meu colega, aquela palavra ele tinha que receber ela, mas não podia ser de mim, podia ser da outra pessoa, né? Da outra pessoa. Aí, o pastor, o que eu faço? Eu vou pedir perdão para ele. O pastor falou assim, então pede o perdão, que aí você tira esse peso. Eu peguei, cheguei perto, nós conversando, não ficou inimigo, não. Foi conversa de pessoa para pessoa. Só que a palavra que eu falei com ele foi uma palavra-chave, que às vezes não precisava dela. Mas aí eu peguei, pedi perdão, aliviei, assim, parece que saiu uma cangaia das minhas costas. Tira um peso, né? Aquela preocupação, eu falei assim, gente, será que eu machuquei fulano? Eu acho que eu machuquei ele, então eu vou pedir ele perdão, entendeu? Então aquilo ali aliviou, meu coração ficou tranquilo, livre. É muito bom, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Como é que é bom servir a Deus, né? Aleluia, nem essa carga a gente leva, porque a gente coloca ela em cima do Senhor. Bom, Ricardo. Exato. Não humilha de jeito nenhum. Eu penso assim, sabe o que a pessoa que é soberba, ele pensa? Se eu pedir perdão, ele vai rir de mim. Ele vai curtir em cima da minha cara. O orgulho dele não deixa. Ele vai curtir com a minha cara. Ele vai me humilhar, ele vai fazer isso, fazer aquilo outro. Mas quando você está com o coração tão quebrantado, você fala assim, deixa ele me pisar, mas Jesus vai me dar graça mesmo. Também tem isso aí. Aí o que a gente tem que fazer? Vai para o Senhor de novo, né? Senhor, meu coração quebrantou por fulano, mas para o ciclano não. O ciclano ainda não consegui não, mas o Senhor vai me dar graça. Aleluia, Jesus. E tem conserto, irmãos, né? Enquanto há vida, há esperança. Aleluia, Jesus. Então, irmãos estão percebendo que, às vezes, a gente pensa assim, nossa, sofrimento é ruim, mas ele tem um lado bom. Tem a aprovação, tem o castigo, e o castigo também é para o aprendizado, porque depois você aprende. E tem, aleluia, aquele sofrimento que, muitas das vezes, a gente está naquele processo de desenvolvimento espiritual e tudo, mas é aquela coisa. Por você mesmo, você pode orar, você pode tentar, mas você não consegue. Isso acho que todo mundo, em alguma parte da sua vida cristã, você passa isso. Um menos ou mais, ou o que for em qualquer área. Mas você passa aquela coisa assim, você quer, mas você não consegue. Aleluia, Jesus, você pede a Deus, você esforça, mas você volta a estaca, você não consegue. Aleluia, mas o Senhor, examinando seu coração, ele vê que tem chance, tem alguma coisa ali, mas que por você mesmo, você não vai conseguir. Não adianta, você pode ouvir palavra, aleluia, você pode fazer o que quiser, mas você não consegue. Aleluia, Jesus, por você mesmo, normal. Aí o que Deus faz? Permite uma situação. Aleluia, permite. Aí naquela situação, dá um quebrantamento, aí vem a tristeza, é lógico, às vezes vem lágrimas, aleluia, Jesus, mas ali, quando você passa naquilo ali, melhora. Aleluia, Jesus. Igual, por exemplo, uma pessoa que nós estamos falando que a pessoa que não consegue perdoar e pedir perdão. Às vezes a pessoa não consegue pedir perdão e tudo, mas aí Deus permite uma situação, não precisa, às vezes, tem gente que às vezes tem que ser uma coisa muito grande, terrível. Igual que nós estamos falando assim, os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas. Mas aí a pessoa tem que estar num nível muito, é uma maldade muito grande, é uma soberba muito grande. Mas se não for dessa forma, às vezes nem precisa ser uma coisa tão chocante. Mas quando a pessoa passa por aquilo, ela dá um quebrantamento, Jesus, aí de repente ela aprende a perdoar. Porque podia pregar, oi irmão, você tem que perdoar. Aí fica até emocionado e tudo, mas sai lá fora, olha para a cara do sujeito, não perdoa. Aleluia, Jesus. Não perdoa. Aleluia, Jesus. Aí chega na igreja de novo, aí Deus fala de novo, oi irmão, você tem que perdoar. Aleluia, tem que, Aleluia, Jesus. Às vezes fala mansinha e de repente, tem que perdoar, irmão, senão você não vai para o céu. Ele fica assim,
E tudo, mas é muito difícil. Aleluia, Jesus e sai e tá, eu acho que eu vou perdoar. Aí olha para a cara do sujeito, não dá para perdoar não. Aleluia, e vai passando anos, vai passando e ele não consegue libertar disso. Aí Deus permite uma situação. Às vezes Deus permite ele até depender do próprio inimigo dele. Aleluia, permite ele depender do próprio inimigo dele. Da pessoa que ele tinha mais birra, Deus põe ele na mão dele. Para quê? É pedir perdão, humilhar. Porque ele não humilhava. Aleluia, Jesus. Aí fala assim, nossa, que coisa terrível. Aleluia. Não, mas foi bom para ele. Aleluia, foi bom. Porque, por isso, ele não vai entrar no inferno mais. Aleluia, por falta de perdão, por não conseguir, ele não vai para o inferno. Aleluia, porque ele passou uma situação, foi humilhado, ali sofreu um pouquinho, mas agora, por causa disso, ele não vai para o inferno mais, porque ele aprendeu a humilhar, ele pediu perdão. Mondenilson. E a gente tem que se atentar, porque quando a gente que é cristão, e Deus falou, né, pessoal, olha, quando trazer sua oferta, se você tem alguma coisa com o seu irmão, guarda a sua oferta, exato, resolve com ele primeiro. Porque eu ia falar esse versículo ontem, eu esqueci. Porque às vezes você está achando que a sua oferta está boa demais e para Deus ela não está valendo nada. Exato. Você está igual aqueles pessoal depositando só o resto. Porque enquanto você não resolver com seu irmão, que o coração o seu coração. Coisa, né? Então, ou seja, é por isso que é tão bom a gente aprender com Jesus, porque a gente vai ficar se atento aos detalhes. Que às vezes, não, Deus, como aqueles fariseus falavam, eu oferto, eu dou o grão, eu dou tudo, mas, ou seja, ele não tinha nada, ele não estava disposto a consertar com seu irmão. Ou seja, ele achava que eu dando a minha oferta, eu posso estar de mal com a Valéria, de mal com a irmã Leite, com o Ricardo. Não. Tá tudo certo, Deus, né? Não. Você guarda a sua oferta, resolve com eles primeiro, depois você vem e apresenta a sua oferta, porque ela vai ser perfeita diante do Senhor Jesus. Exatamente. Então, assim, como eu disse, agradável não é. Aleluia, Jesus, mas todo sofrimento, tudo que toda tristeza que ela é causada pelo Senhor, ela é boa. Agora, é claro, né, irmãos, depende como nós vamos lidar com isso, porque você sabe que tem gente que eles podem passar a pior coisa do mundo, mas eles são duros mesmo, e orgulhosos. Às vezes ele está passando até uma situação, mas ele fala assim, mas eu vou levantar meu nariz que ninguém vai perceber que eu estou sofrendo. Porque não quer nem humilhar, não quer nem que as pessoas olhem para ele, porque ele acha que a pessoa... Gente, você já está passando no vale. Para que esse orgulho besta? Porque se Deus quiser te expor, ele te expõe. Não adianta você vai esconder por quê? E se ele quiser te expor? Não é verdade? Não, tem. Isso é verdade. Não, é porque ela acha que ela está incomodando, né? Não, mas Deus conhece, né, irmão? Deus conhece o coração. E também, assim, irmão, pensa uma coisa, tá? Hoje mesmo eu estava refletindo, às vezes as pessoas, né, julgam a atitude nossa. Fulano aí, igual a irmã está falando, vamos supor, tá vendo? A irmã lá falou que a pessoa tem orgulho, não sei o quê. O fulano não aceitou ajuda porque ele é orgulhoso. Oh, meu Deus, Deus conhece o seu coração. Ali ele sabe que o irmão não está com orgulho, que o irmão ficou, entendeu? Então, até essa questão a gente tem que atentar. Igual nós estamos falando sobre o sofrimento, às vezes a pessoa, acontece uma coisa, vê com uma pessoa isso, aquilo, ele fica doido para ver o sofrimento dos outros, para os outros quebrar a cara porque fez alguma coisa com ele, para a pessoa aprender. Porque a pessoa sempre julgando, sempre pensando nos outros. Sempre pensando, tá vendo o sofrimento? Se o fulano passar um sofrimento, ele conserta. Se o outro passar aquilo, ele conserta. E na hora que Deus tratar com você também? Aleluia. E na hora, aí você está esperando do outro, aí chega para você. Aleluia, Jesus. Chega para você. Aleluia, para corrigir você. Talvez o outro, em algum momento. Aí você vai analisar. Porque você está só pensando no outro, mas você não pensou que o sofrimento vai chegar até você. Irmã Valéria.
verdade. Vou até falar um ditado que minha mãe sempre falava, os antigos, né? Que a espada que bate em Maria, bate em João também, né? Então, assim, a espada chegou para mim, mas vai chegar para a pessoa também. Às vezes chega para mim e às vezes nem chega para outra pessoa também, né? Mas eu não quero falar sobre isso, não. Essa questão que você falou sobre o sofrimento, eu lembrei lá de Juízes, né? Quando o povo pecava contra o Senhor, deixava o Senhor, aí Deus ia lá, permitia o sofrimento, eles caíam na mão dos inimigos, né? Os inimigos faziam eles passar um aperto, aí eles iam, lembravam do Senhor, clamavam o Senhor, assim vinha e livrava eles, né? Mas que tinha que passar primeiro pelo sofrimento para eles poderem se humilhar. Agora eu fico pensando, por que a gente é assim, né? Né? Não é estranho o ser humano? Por que a gente é assim? Tem que, às vezes, não é tudo, não. Graças a Deus que não é tudo. Mas tem que passar uma situação, senão não emenda. Gente, né? A gente é miserável mesmo. Ainda bem que Jesus gosta de nós, né? Aleluia, Jesus. Ô, Jô, isso aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu fiquei desempregado. E eu fiquei desempregado numa época muito ruim, que eu não estava arrumando emprego nenhum. Aí um dia, a igreja fez uma cesta para mim. Aí eu caindo lá, glorificando a Deus, eu falei assim, minha cara queimando, e caindo assim, Deus, o Denilson, Deus me cuidou de nós nos mínimos detalhes, minha cara queimando. Deus cuidou de nós, então Deus me envergonhou. Aí, não é? Parece que é assim, né? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, mas eu tinha aquela coisa, tipo, de sempre eu estar no controle das coisas. Aí eu encarando assim, Deus é bom demais, você é mesmo, mas a minha cara, eu assim, minha cara queimando. Aí um dia, aí eu falei assim, oh Deus, misericórdia. Aí um dia o pastor deu um ensinamento aqui. Eu falei assim, ô irmão, mas não foi para mim, eu nem sabia que eu estava sentindo aqui, que eu não falei para ninguém, nem para Karen sabíamos. Ô irmão, muitas vezes você pensa que é uma vergonha ser ajudado, mas você fica alegre que Deus achou graça em te ajudar. Aí aquilo calmou meu coração, sabe? Eu falei, meu Deus, mas aquilo até então doía meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, eles vão achar que eu sou preguiçoso, que eu não vou trabalhar. Mas assim, enquanto não, assim, aquilo me doía, mas no dia que veio o ensinamento, que Deus falou assim, Deus, eu creio que Deus estava falando uma situação comigo, né? Que foi constrangedora, mas te ajudou até a evoluir, abrir o olho para isso, aí, né? Deus, assim, muitas vezes você acha que é vergonha para você ser ajudado, falando nas minhas palavras, né? Mas o Senhor está cuidando de você, Ele viu que você, e se Deus achou graça em te ajudar, fique alegre com isso, você entendeu? Aí, assim, aquilo acalmou meu coração, aí, aquela vergonha assim, que na cara... Foi embora, né? O Pedro, depois a irmã Leide. A irmã Leide? Nossa. Sim, sim. Tá vendo? Tá vendo? Deus é poderoso, irmãos. Falando, né, sobre as situações, o sofrimento, só que aí eu até lembrei, né, que você ainda não chegou no Salmo 119, mas eu até lembrei, Nós vamos chegar lá. eu até lembrei que tem certas situações que se a gente quebranta o nosso coração, a gente vê o bem de Deus naquela situação. Exatamente. No sofrimento, a gente vê o bem de Deus, porque tem muitas situações que às vezes a gente entra em um sofrimento e às vezes é Deus querendo trabalhar no nosso coração. Sim. E a gente não entende. Sim. Que nem a gente fala, às vezes por uma soberba, por um ego. Orgulho. Um orgulho que não deixa a gente compreender o trabalhar de Deus. Até eu mesmo passei por um processo, né, processo, e aí eu vi o como é bom a sensação de você evoluir. É muito gratificante, é difícil, né? A gente não vai
né, se eu chegasse aqui e falasse que é fácil, eu já ia ter que orar de novo, porque a soberba tava grande, né? Porque fácil não é não. Mas quando vier isso, né, um sofrimento, eu lembro que teve uma pessoa que me falou que só Deus já estar num processo já era um grande passo. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, porque a gente pensa assim, a gente vai entrar no processo na segunda-feira, na terça-feira já vai ter acabado tudo. Não vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. E é tão bom a questão do sofrimento que Deus vai trabalhando não só uma coisa. Uma coisa vai abrangendo outra coisa, que vai abrangendo outra coisa, e quando você menos percebe, você melhorou tanta coisa, aquilo que era antes é como se não existisse mais, né? Então, tem os sofrimentos, né, que nem a gente leu em 2 Coríntios, a tristeza, segundo Deus, traz o arrependimento e faz o homem, né, porque que nem, né, faz o homem crescer espiritualmente, né, que nem fala em Timóteo, para estar preparado para toda boa obra. Isso nos aperfeiçoa e até ajuda a gente a ajudar quem precisa. Exato. E, por exemplo, o Jó passou pelo sofrimento, uma situação, né, que é muito difícil. A gente fala que foi muito difícil, mas só ele que passou sabe o quão doído foi para ele. Mas olha para você ver, Deus deu testemunho de Jó, né? Lá para frente a gente vê Ezequiel falando, Jó, mesmo se tivesse Noé, Jó e o outro, a gente vê que até depois da morte de Jó, muito tempo até chegar lá, Deus deu testemunho. E até hoje, nos nossos problemas do dia a dia ainda fala, né? Porque que nem a gente sempre fala, a mensagem é viva, o testemunho é vivo, né? É verdade. E isso ajuda a gente, né? E assim, o Pedro falou uma coisa, e eu tô aqui refletindo, você sabia que, até nós, quando passou, estava lá no hospital, eu até falei isso, né? Pra gente aprender com a situação que nós estávamos passando. Os irmãos lembram, né? E, assim, a gente tem que pedir isso para Deus, né? Muitas das vezes a gente esperneia, você está passando um problema, você chora, você esperneia. A última coisa que você pensa é aprender com o sofrimento. É a última coisa que você pensa. Você pensa em sair do sofrimento, como que você vai sair daquilo? Aleluia, você chora, você esperneia, você reclama, você faz o que, né? Quer que Deus tira. A última coisa que você pede para Deus é que Ele te ensine através do sofrimento. E se você for aprendendo com o Senhor, o que acontece? Mesmo na hora que acabar o sofrimento, aquilo que você aprendeu continua. Ele prevalece. Por que você vê que muita gente passa por sofrimento, aí ele humilha, aí ele muda, ele é outra pessoa. Nossa, que pessoa mais amável, meu Deus! Aleluia, Jesus. Aí o sofrimento acaba, a pessoa levanta o nariz e pisa em todo mundo. Pisa mesmo. Por quê? Porque não aprendeu nada com aquele sofrimento. O Paulo ia falar? Não, eu lembrei de Jeremias 18:11. Olha, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Nossa, que Deus está falando com eles antes, para forjar um mal, né, e tudo, e eles, não tem esperança, a gente não consegue mesmo, então quer dizer, então o mal vai chegar, não é verdade? Que coisa dolorosa. Agora vamos ler lá, Salmos. Aleluia, Jesus. Salmo 119, vamos ler o versículo 67 e o 71. Não é até o 71, é o 67 e 71. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Olha para você ver. Aleluia, Jesus. E esse homem aqui, esse jovem, ele exalta a palavra o tempo inteiro, né? E aqui, esse versículo sempre, está até grifado aqui, porque desde que eu li, ele sempre me chamou a atenção. Ele fala assim, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Aleluia, Jesus. Depois que ele passou pela aflição, enquanto ele não tinha passado pela aflição, ele andava errado. Aleluia. Mas na hora que ele foi afligido, ele aprendeu. Ele fala assim, aí ele fala, ó, para você ver. Aí a pessoa reconhece, foi bom eu ter sido afligido. Aleluia. Foi bom para que eu aprendesse os teus estatutos. Não é igual a gente, os irmãos que estão adultos,
né? Às vezes, né, eu acredito que todas as pessoas têm isso. A gente, quando a gente é criança, adolescente, o pai da gente às vezes corrige, uma varada, aquela coisa toda, a gente fica muito nervoso, não fica? Só que quando você fica adulto e você percebe assim o tipo de pessoa que você se tornou, de caráter, né? Às vezes você vê essas pessoas que cresceram junto com você, que foi criado assim, pros cocos, e você vê a pessoa no mundo das drogas, você vê pessoas complicadas, aí você, nossa, foi tão bom minha mãe, né, ter me corrigido, não é? A Luí, foi bom minha mãe ter me ensinado, eu não gostava não, mas era bom, porque se ela não tivesse pegado no meu pé, a Luí, se ela não tivesse me corrigido, onde eu estaria hoje? E você olha para o lado, você vê tanta gente complicada, a gente sente grato, né? Igual minha mãe, né? Deus recolheu ela, os irmãos também, mas eu sinto uma profunda gratidão no meu coração. E minha mãe era rigorosa, né? E assim, eu não gostava não, eu achava demais da conta. A Luiz Jesus, eu falava, mãe, para que isso? A Luiz Jesus, para que isso? Não gostava. A Luiz Jesus, mas depois que eu cresci, fiquei adulta e tudo, comecei a ver, não, foi muito bom mesmo. Se ela não tivesse me corrigido, para onde que eu ia, hein? Aleluia, aonde que eu ia chegar? Aleluia, Jesus. Então, e é aqui o salmista falando, referindo ao Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Ele falou, foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu aprendi os teus estatutos. Aleluia, Jesus. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Aleluia, Jesus. Mas eu fui afligido e aprendi. Então, isso foi bom para mim. Ai, irmã Karina. Vamos ler, né? Aleluia, Jesus, o filho pródigo. Aleluia, Jesus. É Lucas, não é? (15). Começa contando 11. Pode ler. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para a terra de seu pai. E quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Aleluia, Jesus, dá para a gente entender. Aleluia, Jesus. Está vendo? Esse jovem, ele tinha tudo, né? Um conforto e tudo, mas ele não valorizava. Aleluia, Jesus. Só que aí, quer dizer, né, o pai dele, tipo assim, parece que o pai dele não está fazendo nada, aquela coisa toda. E aí ele vai, não, me dá minha herança aí que eu vou sair. Aleluia, Jesus. E foi. Chegou naquela terra e gastou tudo, né? Não era melhor ele estar com o pai dele, que o pai dele lá administrava certinho, né? Mas ele achou que ele era mais inteligente, queria usufruir. E aí ele gastou tudo, não soube administrar nada, né? E aí teve uma fome, ele virou um empregado, né? Era um jovem, né? Próspero, não precisava de nada disso, virou um empregado, né? Passou fome, tinha que comer as bolotas, ração que dava para os porcos. Aí, quando ele passou por essa situação de sofrimento, aí ele foi, vou voltar, ele humilhou. Ele era um jovem soberbo, não é verdade? Aí, quando ele passou essa situação, ele humilhou.
e voltou. E aí, o pai dele recebe, aí ele vê quem era o pai dele, aleluia, o que ele tinha, que ele não reconhecia, humilha. Quer dizer, ele alcançou, com esse sofrimento, ele mudou completamente a sua visão. E aí, né, que não estava falando, as situações que a gente passa, o sofrimento que nos aproxima de Deus, né? Exato. Por exemplo, o jovem do Salmo 119. Aquilo aproximou ele mais de Deus ainda. Ele, né, meditava nos estatutos, né, que desde o início até o final, né, que nem eu falo, é o meu salmo favorito, um jovem que eu me espelho muito, né, porque é um jovem, nossa, muito tremendo, muito maravilhoso as coisas que ele fala, né? E a gente vê que tudo foi para o aperfeiçoamento, tudo foi para a melhora dele, né? A constante evolução, tanto que mais a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. Aí a gente pensa que todas as coisas, aí a gente pensa assim, tudo de bom, não é? Todas as coisas cooperam para o bem, não, é para o bem, então é tudo de bom. Mas até o sofrimento. E depois, né, ele até fala que ele era mais sábio do que todos os, acho que mais velhos que ele. Então, por exemplo, ele aperfeiçoou muito. Ele aperfeiçoou, foi uma situação que teve o bem de Deus na vida dele. E a Bíblia, né, não fala depois que aconteceu com o filho pródigo, mas com certeza ele melhorou muito. Atitudes dele melhorou. Nossa, ele melhorou ali, muito. Né? Só que aí a gente saiu com a cabeça erguida e voltou com a cabeça baixa, né? Exato. Mas é muito interessante isso, porque se fosse pegar, por exemplo, uma pessoa soberba, tipo, eu ia ver que estava passando fome, que não ia ter dinheiro. Aí falar, às vezes nem pensar em voltar para casa pensaria que assim, vou voltar não, porque senão eles vão olhar para mim e vai rir de mim, tá vendo? Saiu aí, agora voltou, tem que humilhar. Exatamente. Tem gente que é assim, mesmo no sofrimento. Mas foi prefere sofrer. Mas foi um quebrantamento verdadeiro, né? Não foi um quebrantamento em vão, é tipo assim, vou ficar aqui, né? Sim. Não, foi verdadeiro, porque quando é verdadeiro, é diferente. A gente pai recebeu ele com exatamente, amor. É muito diferente. Então, a gente saber que, né, tem provações, que por mais que sejam difíceis, nos aproximam de Deus. É claro, e que nem você falou, em cada situação, Deus quer ensinar a gente alguma coisa, tem um aprendizado de Deus. Basta a gente ser humilde e ficar atento naquilo que Deus quer ensinar pra gente, né? É verdade. E vamos ver muitas vezes o que ele ensina. Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá vendo? a tribulação produz a paciência, porque tem que esperar mesmo. E aí? Aleluia, eu não consigo, mas vai ter que esperar. Aleluia, mas sim, vai ter que esperar. Aprende. Aleluia, Jesus. E aí o que acontece? Essa paciência produz experiência. E essa experiência, esperança. Então, quer dizer, uma série de frutos que veio através de um sofrimento permitido pelo Senhor. Aí você adquire essas coisas, você acha que você vai começar o processo na segunda e na terça você já vai ter a paciência, experiência, esperança. Com certeza que não, né? É um processo longo, muitas vezes. Aí ali, no outro versículo, passa, Paulo, por favor, no 5:5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está nela. Então, isso aqui não foi dado. Olha que tremendo. Assim, difícil ninguém quer passar sofrimento, né? Às vezes eu falo assim, Senhor, tiver alguma coisa, eu falo isso com Deus, tiver alguma coisa que eu possa melhorar, sem precisar passar um sofrimento, o Senhor me ajuda sem precisar, o Senhor abre minha cabeça, o Senhor faz eu enxergar para eu não precisar. E Deus pode fazer isso? Pode, mas tem coisa que, infelizmente, não vai adiantar minha cabeça, não vai abrir. Então, né? Eu vou ter que passar por um processo de Deus e assim, né? É assim que Deus trabalha, não é verdade? Ô, Ju, e o interessante, porque o que acontece? Todos nós tivemos grandes perdas. Você perdeu sua mãe, eu perdi minha mãe, minha irmã, nós perdemos o nosso pastor. Mas o que acontece? Essa esperança, ela está no Senhor Jesus, ela não produz dano, porque se fosse olhar do outro lado, a gente estaria
triste sim que a gente está, mas vamos supor, mas essa esperança está produzindo fruto. Exato, Né? está produzindo, né? Até as perdas, irmãos, né? Que muitas vezes, nossa, então Deus permitiu uma pessoa morrer por causa do outro. Não, né? Bem assim, mas até nessa tristeza que a gente passa, Deus ensina muitas coisas pra gente. Aí, Macarina. A gente podia ler lá em Eclesiastes, que fala que é melhor ir na casa onde... Eu tinha notado e... pode ler. Eu tinha notado Eclesiastes 7:3, mas pode começar no primeiro. Vocês estão... Como é que é? Na sintonia? Pode ler. 7, começa então no primeiro e vai até o 3. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplica ao seu coração. Tá vendo? Aplica, porque a pessoa, né, analisa, fulano, hoje é o fulano, amanhã pode ser eu. A luz de Jesus, olha, não esperava que acontecesse. Aplica, muitas lições que você, né, você leu até o 3? Melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Tá vendo? Olha, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E é verdade. Ali você pode pegar a pessoa mais ruim desse mundo. Quando ela está, a não ser que é no nosso pai, né? Ali é uma pessoa bem complicada mesmo. Mas você pega uma pessoa muito ruim. Ali Jesus, num momento de amargura, nossa, ela fica gentil com você. Gentil mesmo. Aquela pessoa mais amarrada, né? Às vezes o coração mais duro, mais amarrado. Às vezes, naquele momento de angústia, ele fica até caridoso, se bobear. Por quê? Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aleluia, Jesus. Irmão Ricardo? Analisando. E às vezes a pessoa morre jovem, né? É verdade. É verdade. Então, irmãos, os irmãos percebem, né, a luz de Jesus, que, como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse sofrimento... Irmãos, as pessoas até falam um ditado assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso aí não tem na Bíblia. Né? A luz de Jesus, não existe isso na Bíblia, e às vezes assim, soa até meio estranho, né? Parece assim, que Deus vai te obrigar, se você não quiser, mas você vai vir de qualquer jeito. E não é assim, a luz de Jesus. Mas a gente sabe que muitas das vezes, quantas pessoas, igual aquele ladrão na cruz, foi salvo na última hora, mas ele foi salvo numa... Aí às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas é complicado, né? A pessoa... Mas, assim, é o amor de Deus, né, a luz de Jesus. Porque ele estava ali, ele ia morrer mesmo, né? Ele estava crucificado igual Jesus. Só que, naquele momento, o coração dele quebrantou. Já o do outro, não. Aleluia. Um quebrantou, né? E o do outro, não. Vamos até ler. Aleluia. João? É João ou Lucas? Sim, cada pessoa tem um jeito. Sim. Não foi. Sim. Não é. Tá do lado, todos os dois estão do lado de Jesus. E cada um reage de um jeito. É verdade. É verdade. O irmão Manuel? Tem isso também. Muitos querem deixar para a última hora, ainda fala com a gente, você viu lá o ladrão lá na cruz e foi salvo. Né? Mas irmãos, não queira isso. Não queira. Ele quebrantou o coração. Porque né? na última hora você vai sofrer igual o sovaco de aleijado. Vai sofrer. E não sabe se vai ser salvo também. Aí você vai ser salvo, mas num sofrimento. Quem quer isso, meu Deus do céu? Mas eu fui salva. Mas você
né, sei lá, arrancou uma perna sua, arrancou o nariz, aleluia, mas fui salvo. Mas precisava disso? Mas, Né? mas a gente também não vai entender, talvez o coração dele não vai estar puro igual aquele Também, ladrão da cruz. Às vezes ele acha que vai. Mas o exatamente. coração dele pode estar cheio de rancor e pode deixar para a última hora E perecer. e perecer por causa de quê? Porque o coração dele não Não estava talvez puro. quebrantado, não quebrantou. Ele pensa que na hora que chegar lá, que ele vai arrepender, e às vezes É não que vai arrepende. ser igual o outro, Como o mas irmão não vai. falou, não arrepende de nada. Nenhum não é igual a nenhum, né? É verdade, cada pessoa é cada pessoa. Cada um é cada um. Pode, achou? É Lucas 23, 40. Essa questão da pessoa deixar pela última hora é uma coisa muito séria. É. Porque, como né, o ditado, os dedos das mãos não são iguais. Não são porque Deus fez com a pessoa que Deus vai fazer com a outra pessoa. É verdade. Eu lembro aquele dia que a gente foi fazer a visita, né? Uhum. Foi eu, você, o pastor e o Paulo para aquela mulher que Uhum. estava acamada, que era amiga da Marilene. A gente foi. E aí aconteceu que o Paulo tirou a palavra em cima, que falava de perdão, aquela coisa toda, né? E quando a gente estava orando, ela falou que sentiu algo, né? Sentiu algo tocando nela, movendo nela. E justamente era o perdão que ela precisava liberar para ela poder ser salva. Exato. Né? Aí na hora Foi uma que situação difícil. foi uma situação difícil, porque ela estava com enfermidade ruim. Aí precisar chegar naquele momento para poder perdoar, né? E só assim ela poderia ser salva. Olha que situação. Ali Deus estava quebrantando ela. Sim. Então, como você falou, então assim, é difícil. É melhor Não é agradável, não né? é agradável. É melhor se consertar com Deus antes É melhor. do que esperar chegar numa situação dessa, né? Aí também, é igual a irmã falou, a gente não tem que esperar chegar na situação, porque ela vai ser dolorosa. E às vezes você poderia, é um caso que você poderia evitar, não é verdade? Mas também, se a pessoa não conseguir, e vamos supor que Deus ainda vê alguma coisa boa na pessoa, Deus pode permitir, Sim. né? E aí também essa dor, esse sofrimento vai ser bom para a pessoa, porque senão ela não ia ser salva, não é verdade? Tipo assim, né? Tá ali, nossa, sei lá, minguando, né? Nas últimas, minguando. Se não fosse assim, não ia ser salvo. Então, quer dizer, foi a misericórdia de Deus com aquela pessoa. Deixa a Você irmã viu que completar, irmã. nós fomos lá na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, o Senhor recolheu ela. Tá vendo? Né? Então vamos ler aqui, né? É Lucas 23, a partir de 39. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui você vê que aquele ladrão, ele tinha um coração quebrantado. O outro endureceu tanto que até na última hora ele não aceitou. E você viu que o coração dele quebrantou no momento que ele estava ali, né? Ele falou assim, no sofrimento. Ele falou assim, tu virou para o outro, que isso? Você nem mesmo na mesma condenação que ele, né? Nem mesmo você passando essa situação, né? Você, tipo assim, não humilha que nós estamos passando, que nós merecemos. Ele não. Quer dizer, ele quebrantou o coração ali. E aí o Senhor falou, hoje mesmo estará comigo. Quer dizer, um sofrimento, não que eu estou falando para ninguém chegar, vou esperar. Não é nesse sentido. Mas assim, você vê que é um sofrimento que a pessoa pensa, não, aí aquela, igual eu falei, quem não vem pela dor, parece até, vem pelo amor, vem pela dor, e a pessoa pensa assim que Deus aí obrigou ele e vai escorraçar ele para ele ser salvo. Não, é a misericórdia de Deus. Isso aí nem é versículo bíblico. Aleluia, Jesus. Na verdade, é a misericórdia de Deus que está trabalhando até no fim da vida do homem, mesmo que às vezes no sofrimento, mas é a misericórdia de Deus.
Verdade. E esse ditado é um ditado maligno. É maligno. Porque embaraça Pra parecer o que homem, Deus... Nossa. Exatamente, E embaraça a pessoa não o vê a homem. misericórdia de Deus. Não vê misericórdia, quer dizer que, se Deus vai salvar aquela pessoa, de qualquer maneira ela vai. Não. É. Mas Não Deus é está de qualquer obrigando a maneira. pessoa a ir para o céu? Ó, Não é, não. que eu Deus- quero muito ir para o céu. Deus tá- Exatamente, você vê que esse versículo ele é tão maligno, versículo não, nesse ditado popular, ele é tão maligno, que ele embaraça o coração do homem, e o homem pega aquilo como se fosse verdade e fica esperando. É. Entendeu? Ou então Até fica o com último raiva. momento, ou então Fica até com com raiva, porque ele já raiva. fica assim, eu sou obrigado, então? Exatamente. Porque se não for é. pelo amor, vai ser pela dor, então eu sou obrigado. Você vê que Não, gera, e né? eu estava pensando até sobre isso lá em casa hoje, né? Falei assim, Deus, o Senhor é tremendo mesmo. O Senhor é maravilhoso mesmo, Deus, porque, olha para o Senhor ver, se o Senhor fosse tão ruim, meu Pai, se o Senhor fosse tão, que a pessoa tão ordinário, Deus, os anjos não estariam com o Senhor, os anjos não teriam prazer no Senhor, a gente não teria prazer. Olha para o Senhor ver como o Senhor é bom, porque o Senhor deixa o anjo ter livre-arbítrio. É. O Senhor nos deixa ter livre-arbítrio. Se você Livre-arbítrio. quiser ficar, você fica, eu vou te amar, eu vou te cuidar, eu vou te salvar. Mas se você também não quiser ficar, eu não vou te obrigar. Eu quero muito te salvar. Quero demais. Mas para mim te salvar, você tem que querer, porque o meu amor é voluntário. O nosso amor por glória Deus tem que ser voluntário, né? Aleluia. É verdade. Ô, Jô, esse negócio de última hora, a gente vê inúmeras pessoas falando, né, que a última hora Deus sabe, mas nós não sabemos. Exato. Você não sabe qual Porque que vai ser a também sua última hora. a gente não sabe a nossa reação na última hora. Exatamente. A gente pensa que sabe, aquele ensinamento que nós demos. A gente pensa que conhece a gente pensa que a gente vai ter uma atitude e às vezes a gente pode não ter essa atitude. É melhor resolver agora do que deixar para a última hora, porque Exato. são inúmeras coisas, Sim, pode acontecer muita coisa, né? não é verdade? Arrependeu. É. Sim. Aceitou. E reconheceu que ele merecia estar passando aquilo. Foi maravilhoso. É. É. E é até maligno, né? Porque a pessoa fica pensando nessa última hora. Não, mas Deus vai ter misericórdia de mim. E Ele vai, na última hora, é para a pessoa nunca mais mudar. Entendeu? E o diabo coloca isso na cabeça da pessoa, a pessoa não consertar, esperando que Deus vai usar a misericórdia. Aí, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a pessoa pensava, e aí ele perde a salvação. E o inimigo já está trabalhando. Na verdade, isso é uma mensagem de engano. Ela é de engano, para a pessoa nunca melhorar, nunca consertar, porque ele pensa, não, mas Deus é misericordioso, né? Não é possível que ele fez com fulano, com o outro, e comigo ele não vai fazer isso. Né? Como disse, nós somos diferentes. Amém. Aleluia, Jesus. Não é que eu faço isso sempre, não. Não vou falar que é sempre que eu faço essa oração, não, que é mentira, né? Mas, de vez em quando, sabe? Eu oro a Deus assim, Senhor, se tem algo na minha vida, né, no meu sentimento, na minha natureza, meu Pai, que pode me fazer perder a salvação, o Senhor me revela, meu Deus, para a gente poder buscar a libertação, porque a gente que está nessa terra, a gente está propícia a muita coisa, Sim. e às vezes tem coisa, entendeu, que pode estar dentro de nós, que pode nos impedir na última hora, Sim. e causar, igual você falou, causar esse sofrimento, para Deus quebrantar o nosso coração, isso se Deus usa de misericórdia, porque é tempo o Senhor está nos dando, entendeu, para poder nos salvar. Agora que triste, tipo assim, você serve a Deus, entendeu? Serve a Deus e você não sabe que você tem algo no seu coração que pode te impedir de ser salvo, e para Deus não perder sua salvação, Deus tem que te fazer passar pelo deserto. Nossa, É muito triste, né? Agora vai ter deserto que a gente vai passar
para igual o Jó. Não, mas o deserto, É no diferente, caso, né? no deserto, no caso, é para aperfeiçoar, É. é para o nome do Senhor ser glorificado, mas é diferente. Não porque precisa Exatamente, daquele, né? mas é diferente Daquela quando forma. Deus tem que te pegar, entendeu? E te levar lá no profundo para você não perder sua salvação. Porque isso é tem algum verdade. probleminha ali que precisa ser resolvido. Então, assim, Sim. é um conselho para todos nós que somos Sim. cristãos, que a gente está em busca do aperfeiçoamento de Deus, é a gente sempre orar e falar assim, Senhor, tem alguma coisa? É. Se eu está vendo alguma coisa de errado que pode me impedir de ser salvo? Por que a gente vai ficar com medo do que Deus É. vai falar, gente? Pensa bem. Por que eu vou ter medo do que Deus vai me falar? Nossa, Deus vai me mostrar uma sujeira que eu... Entendeu? Eu tenho até medo. Para que? Deus é amor. Entendeu? Ele vai mostrar a sujeira por amor. Né? Não é para te condenar, não é para te julgar. Pelo contrário, é para te salvar. Não é aquela coisa de crítica, sabe? Que a pessoa está te mostrando sujeira para te desmerecer, te desprezar. Tá vendo que ser desprezível que você é? Não é nesse sentido, não. Aqui, ó, estou apontando o defeito, o problema, para você ser salvo, para você melhorar. Então, ele faz com todo amor. É igual um pai e a mãe, quando o pai e a mãe chegam e corrigem o filho e fala muita coisa com ele. Não, você é um menino, você não sei o quê, você tem um gênio, e não sei o quê, aquela coisa, tal. Ela está falando, mas ela não está com aquela crítica, com amor, porque ela quer que o filho melhore. Agora, se for uma pessoa do lado de fora, entendeu? Se for o seu vizinho que está com raiva, que está não sei o quê, ele vai falar em tom de crítica mesmo, de desmerecer, de falar assim, esse menino, entendeu? Mas o pai e a mãe não, né? A mesma coisa é Deus. Tá engasgado, né? Dá coragem, depois eu pergunto. Sim, aí você vai perdendo mais que você entende que Deus é amor, que Deus é poderoso. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson, que vai estar orando conosco. Aleluia, dando os avisos.